Então é isso. Na aula de hoje a gente vai ver a distribuição do tal William Gosset, mais conhecido como T-Student, e também vamos ver um intervalo de confiança para proporção, tá bom? Continuando com essa ideia de intervalos de confiança, estimações intervalares que a gente vem conversando nas últimas aulas. Eu sou o Thiago Marum, no backstage, que na verdade é side stage, pronto, backstage, nós temos o querido Vinícius Castanho, e vem com a gente que a gente já te conta tudo. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Antes de começar, eu vou pedir para vocês não deixarem de curtir, de compartilhar, de se inscreverem no canal e de divulgarem com seus amigos. Afinal, a gente está fazendo aqui um curso sempre gratuito, então quem quiser aprender não precisa pagar nada por isso. É claro que se vocês quiserem alguma coisa mais particular, uma atenção ali mais próxima, uma aula particular, um combo para sua faculdade ou algo do tipo, a gente está à disposição. Mas, querendo aprender, o ensino é sempre gratuito e o melhor que a gente consegue fazer. Por isso, não deixem de comentar, o feedback de vocês é sempre muito importante. Obrigado pelo apoio, tamo junto. Vamos começar a aula então. Deixa eu piscar para a nossa lousa digital e aí, pegando o gancho da aula passada, vamos ter uma sessão de relembrando. Na última aula, a gente falou sobre intervalo de confiança da média populacional. Então a gente tinha uma estimação intervalar, a gente até falou que, olha, se tratando de inferência, eu tenho ali alguns estimadores, a gente discutiu bastante os estimadores que a gente usa e os parâmetros que a gente quer estimar. E a gente falou, olha, para a média populacional, o estimador que a gente usa é a média amostral, x barra, e ela tem lá a sua distribuição, mas se eu quisesse uma estimação ali pontual, eu só usaria o valor da média da amostra como uma inferência, né? Como um jeito de inferir a população. E aí a gente comentou na aula retrasada e na passada que a gente poderia limitar, né, a nossa estimação em um intervalo, em vez de usar pontualmente um valor só, onde o verdadeiro valor do parâmetro se encontra, né? Está dentro de um intervalo, e esse intervalo tem uma certa confiança associada a ele, e aí o Vinícius resolveu um exercício justamente da média da altura das pessoas, aquele exemplo que a gente vem seguindo aqui para ir costurando, né, a sequência didática ali para ficar o conceito bem claro. Se você tiver dúvidas com exercícios desse tipo, não deixa de olhar no nosso site, a nossa apostila, que lá vai ter muito mais exercícios resolvidos desse tema. Aqui a gente está se preocupando muito em explicar o racional, fazer alguns exercícios, mas deixar o conceito muito bem definido, que daí dali para frente você toca com qualquer tipo de problema, tá? Então, nessa aula a gente traçou a distribuição normal para o nosso estimador x barra, né? E a gente traçou ali o tal do intervalo de confiança, que nada mais era do que esses limites inferiores e superiores, como a sua estimativa, x barra, deixa eu até colocar mais... até colocar ele mais grosso aqui para ficar mais fácil. Que nada mais era do que x barra, mais ou menos um erro padrão, né? Que a gente falou, o erro padrão, o ezinho zero. E aí como que a gente escreveu esse erro padrão? Olha, dada uma determinada confiança, que a gente chamou de 1 menos alfa, você pode encontrar em outras referências como gama, tá? Confiança gama. Dada uma certa confiança alfa, a gente tem um ponto aqui da nossa distribuição que para frente dele vai ter alfa sobre 2 de probabilidade de ocorrência. Então, se nossa confiança era 95%, alfa, portanto, era 5, alfa sobre 2 era 2,5. E aí a gente traçou, né, esse erro nas últimas aulas, falando assim, olha, o Z equivalente a 2,5% na cauda, multiplicado pelo desvio padrão populacional, parâmetro, dividido por raiz de N, é o nosso erro padrão. Então, essa variávelzinha aqui, erro, é isso daqui. Percebam como que a gente monta, né, isso. Depende de um formato de distribuição, então depende de uma distribuição de probabilidades, depende da dispersão dos seus resultados em X, não em X barra, então depende do sigma populacional, e depende do número de elementos da amostra. Perceba aqui, a gente não comentou bastante isso nas outras aulas, só qualitativamente, mas olhando para essa fórmula, se eu aumentar muito o número de elementos que eu estou coletando, essa divisão vai ficando cada vez menor, e aí o Z, que é um número fixo, vezes um número cada vez menor, vai tornando o erro cada vez menor. Ou seja,
quanto mais eu amostro, mais preciso fica o meu intervalo. Ou seja, meu intervalo vai começando a encurtar. Eu tenho x barra e eu vou ter mais erro, menos erro. Eu vou fazer assim, mais erro para frente de vocês, menos erro para trás. Só que à medida que eu aumento o n, o erro encurta. Então, quanto mais elementos, mais preciso esse intervalo vai ficando. Na última aula a gente fez lá um exercício exemplo que deu um intervalo entre 1,58 e 1,60 e alguma coisa. Vou pôr 67. Se eu tivesse mais elementos, essa diferença do limite de cima do limite de cima para o limite ali de baixo, ela ia encurtar. Ia ficar, sei lá, entre 1,59, 1,60 e 1,65 e 1,64. A ideia é essa. Depende da distribuição. Muito bem. Uma coisa que a gente não comentou é o seguinte. Raras as vezes a gente tem mesmo o sigma populacional. Deixa eu só circular ele. Poucas vezes a gente tem só o sigma. E aí o que acontece? Você não tem o sigma, que é o desvio padrão populacional, e você pensa assim, vou ter que trocar ele pontualmente por uma estimativa pontual. E aí a primeira que surge na cabeça para o desvio padrão populacional seria o S, que seria o desvio padrão amostral. A gente não falou de estimadores de desvio padrão amostral. A gente só trabalhou até agora com o sigma ao quadrado, que é a variância, e o seu estimador, o S quadrado. Por que isso, né? Porque o nosso S quadrado que está aqui, né? Ele é um estimador justo e consistente. A gente falou de justeza e consistência uns vídeos atrás. Se você não está familiarizado com o conceito, volta lá. O S, que seria a raiz do sigma, o S, que seria a raiz do S2 e, portanto, o sigma, desvio padrão populacional, para ser estimado por S, o próprio S não é justo. Ele não é justo, ele é assintoticamente justo. A gente não vai discutir isso bastante aqui, mas qual que é a ideia? Quanto maior o N que eu tiver, mais o S, estimador desvio padrão amostral, se torna justo. Mas ele não é, em essência, justo. Então, quando eu substituir sigma pontualmente, deixa eu colocar maior, por S, desvio padrão amostral, eu estarei alterando a distribuição de probabilidades aqui associada. Então, vai deixar de ser uma Z, que corresponde ao X barra, vai deixar de ser uma Z a distribuição que eu vou usar quando eu estiver querendo traçar a distribuição do X barra, que a gente tem aqui, se eu não conheço o sigma. Quando eu conheço é normal, fica desse jeito que está aí. Quando eu não conheço, a gente troca o S e vai trocar o Z por uma distribuição chamada T-Student, que foi desenvolvida ali pelo William Gosset. A história é muito legal, eu até recomendo vocês olharem o livro Uma Senhora Toma Chá, que ele conta bastante isso. O cara trabalhava numa cervejaria e ele não podia publicar os resultados, mas ele também desenvolveu uma teoria muito fantástica ali do ponto de vista de estatística, de distribuições. E aí ele publicava as coisas com o pseudônimo dele, que era o T-Student. Esse era o pseudônimo, era acho que até Student. E aí deram o nome da distribuição de T-Student. E ele deu, e poucas pessoas sabem que é o Gosset que fez isso, mas é muito importante. A gente vai ver que a gente usa bastante essa distribuição. E aí, do mesmo jeito que a gente tem a normal, a gente tem uma outra função, densidade e probabilidade, uma outra função dessas, igual a gente tem na normal aqui, né? Essa daqui assim. A gente vai ter uma outra função desse tipo, que também pode ser tabelada, mas que aqui, como depende do S, né? Como é por causa do S, assim, qualitativamente falando, essa T ela não depende só do nível alfa sobre 2, ela depende também do número de elementos que você tem. E aí vai entrar um N-1 aqui. De onde que é esse N-1? Só para vocês entenderem rapidinho, né? Dá uma olhada na aula de medidas de dispersão, principalmente nessa parte, né, de variância amostral e populacional, desvio populacional e desvio amostral. A gente tem, quando trabalha com variâncias e desvios amostrais, um N-1. Ele surge lá, a gente não vai entrar em detalhe agora, mas ele surge em decorrência de você perder uma informação no caminho. Qualquer hora a gente até faz um vídeo específico sobre isso, que é interessante. Mas como eu perco uma informação no meio do caminho, eu perco um grau de liberdade. A gente usa muito esse termo para o número de informações que a gente tem.
E aí, se eu tenho N elementos numa amostra, mas estou usando um S, né? A distribuição T-Student vai ter N-1 informações, N-1 graus de liberdade. É assim que a gente vai começar a falar. A gente vai substituir uma normal padrão com alfa sobre 2 por uma T-Student com alfa sobre 2 e N-1 graus de liberdade. Esse é o tipo de palavreado que a gente começa a usar aqui. Então, qualquer dúvida, manda nos comentários, volta no vídeo de dispersão, porque a gente vai usar muito esse termo daqui para frente de uma maneira corrente, assim, tranquilo, né? É como o pessoal fala e como que a gente usa isso. Beleza, vamos entender como funciona essa T de maneira bem rapidinha. A T-Student nada mais é do que uma distribuição que quanto mais graus de liberdade, e aí tem também uma outra notação que eu acho que é interessante deixar aqui, que é os graus de liberdade são N-1 nesse exemplo, mas tem gente que usa o símbolo Ni, e aí eu tenho Ni graus de liberdade. A distribuição T-Student, ela é essencialmente, se eu tiver muitos elementos, ela é uma normal, ela tende a uma normal, então se o número de graus de liberdade tende a infinito, é assim que a gente vai colocar, essa curva que eu fiz em preto é uma normal. Pensa comigo, né? O S vai ficando mais justo quanto mais N eu tenho. Então, se o N tende a infinito, o S vira um bom estimador e aí o que era T-Student se confunde com o normal. Acho que é mais ou menos essa ideia. E a outra parte, né, se eu tenho muitos elementos, isso se aproxima de uma normal. Se eu tenho poucos elementos na minha amostra, se eu vou diminuindo o número de graus de liberdade, ela vai virando uma distribuição mais abaulada. Então a gente tem aqui, olha, para 30, a média dela, percebam que continua na mesma abscissa ali, ela continua centrada, ela é simétrica. Só que quanto mais informações eu vou perdendo, ela vai ficando mais dispersa, ela vai ficando mais aberta, né? Então, para ter uma mesma integral, deixa eu colocar aqui, ó, uma normal padrão que tinha lá 2,5 numa cauda, então essa parte aqui equivaleria a 2,5 da normal padrão, ela vai equivaler numa outra T-Student aqui, por exemplo, essa em verde agora, para ter 2,5 numa cauda, eu vou ter que pegar mais à direita, eu vou ter que, deixa eu até fazer ele bem estrinchado aqui, imagina uma distribuição, vamos desenhar uma aqui, vai? Com poucas informações, olha, ela é bem, bem longa. Então, para ter 2,5 de integral, eu vou ter que pegar um ponto muito mais longo aqui. E aí a gente vai mudando o nosso intervalo de confiança. Aquele intervalo que tinha Z, quando virar uma T-Student, ele vai crescer um pouco, ele vai ficar menos preciso. O erro padrão vai aumentar. Acho que mais ou menos a ideia é essa. Deixa eu voltar aqui para essa parte. Então, a gente trocou o intervalo de Z para T, e o sigma para S. O Vini vai fazer um exercício disso na próxima aula, no próximo vídeo. Mas, antes dele fazer isso, eu já quero apresentar um outro intervalo de confiança que também usa esses conceitos. Então, só para ficar bem claro, a gente viu o intervalo da média na aula passada, e agora a gente viu o intervalo da média quando eu não conheço o desvio padrão populacional. Na prática, a gente acaba não conhecendo mesmo. Então, a gente já apresentou essa distribuição T-Student, falou dessa questão de graus de liberdade, e o problema vai se resumir a ter agora um novo valor procurado numa tabela, não a tabela da normal padrão, a tabela da T-Student, e ter o desvio padrão da amostra como uma entrada do problema ali para calcular um intervalo. De resto, é o mesmo intervalo de confiança, tem a mesma propriedade ali para a gente interpretar. Vamos ver agora o intervalo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele não quer deixar minha lousa zerada. O gatinho. Oi. Não sei se saiu no áudio. Talvez não. Vamos colocar aqui. Tá bom, eu vou ir mais para a direita então. Os gatos estão querendo participar da aula. Vamos colocar aqui, ó, intervalo de confiança. Intervalo de confiança, só para também já deixar isso aqui claro, o pessoal coloca como IC, né? Iniciação científica, como você diria. Intervalo de confiança da proporção. Como que funciona o intervalo da proporção? A gente tem o nosso estimador, que é o P-chapéu, e aí a gente bem conversou. O estimador P-chapéu, ele é uma sucessão ali de Bernoullis. Eu vou tentar falar isso da maneira mais prática, rapidinho, mas assim, P-chapéu é número de sucessos sobre o número total de tentativas. Cada sucesso é um experimento de Bernoulli, 0 ou 1. Sucesso ou fracasso.
E aí, quando você tem uma série de sequências de Bernoulli, você tem uma distribuição que é binomial. E aí você tem lá uma coisa desse tipo, assim, ó. Você tem uma distribuição discreta, como a gente já viu, e aí aqui eu tô pondo um número de elementos, um número de tentativas muito grande, e eu teria alguma coisa assim. Só que, se o número de elementos da minha amostra multiplicado pelo P-chapéu que eu tenho for maior do que 5, é uma regrinha meio prática, né? Isso aqui fica tão discreto, mas tão... Discreto não, isso aqui fica tão discretizado, ou seja, muito refinado assim, que há uma aproximação. Você quer que ela apareça na tela? Isso? Não, ele não para de miar. Tudo bem. Aula com os gatinhos. Isso aqui fica tão discretizado que a gente pode aproximar a distribuição binomial por uma normal. Ok? E aí, nessa distribuição, vou pedir ajuda aos universitários, se eu não lembrar tudo. A gente pode aproximar a distribuição aqui do P por uma normal, claro. E aí a média dessa distribuição vai ser justamente o parâmetro que ela gostaria de estimar, porque afinal P-chapéu é um estimador justo, então a média aqui é P. E aí vamos colocar a variância do P. A variância é... Peraí, vamos lá. Variância de P-chapéu é P 1 menos P sobre N. Beleza. A gente pode até deduzir. Como deduziria isso? Olha, você pode voltar lá em teoria de probabilidades, na aula de variância de variáveis aleatórias e tentar isso para uma variável com distribuição binomial. Você vai chegar numa coisa assim. Beleza, P1 menos P sobre N. E aí eu vou só colocar para vocês como seria a construção, mas eu não vou deduzir mesmo. Eu vou só imaginar o mesmo passo que a gente fez. Isso aqui é uma distribuição normal. Então, se eu quiser traçar aquele intervalo do P-chapéu, eu teria duas marquinhas aqui importantes, com 1 menos alfa aqui de confiança e alfa sobre 2 em cada cauda da distribuição. A gente também usa esse termo, né? Na cauda superior, na cauda inferior. Então, eu teria um valor aqui de P mais erro. Olha só. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente deduziu o outro problema. Então, meu intervalo seria... eu poderia pegar esse ponto, padronizá-lo, da mesma forma que a gente fez no outro. Então, um Z de alfa sobre 2 poderia ser escrito como o meu ponto de interesse, P mais erro, menos o P dividido pela variância do P-chapéu, que é P1 menos P sobre N. Beleza. Aí, eu chegaria numa outra formulação, deixa eu colocar mais para cá, em que eu consigo descobrir que o erro é Z de alfa sobre 2 multiplicado por P1 menos P sobre N, certo? Que nada mais é do que uma normal, uma distribuição pertinente com a variância da variável que eu estou avaliando. Lá no da normal, lá no da média, a gente usou a variância do x-barra, aqui a gente está usando a variância do P-chapéu, mas essencialmente a gente tem um parâmetro de distribuição, que é o mesmo, né, uma normal nos dois casos ali, quando eu conheço o sigma, né? Então eu tenho um parâmetro de distribuição vezes a variância da minha variável. Muito bem. Não, a variância não. Eu preciso colocar dividido pelo desvio, né? Olha só. Você me corrigiu na última aula. Aqui eu tenho que tirar a raiz dessa variância. Muito bem. Então, vamos colocar a raiz da variância aqui, ó. Raiz de P1 menos P sobre raiz de N. Agora sim. Muito bem. A gente teria a mesma coisa, então, recapitulando, um parâmetro de distribuição e a raiz da variância da minha variável, que é o desvio padrão da minha variável, né? Muito bem. Agora, com este erro, eu posso construir o intervalo de confiança, que costuma ser o estimador mais ou menos esse erro padrão. Esse erro é Z de alfa sobre 2, que multiplica raiz de P vezes 1 menos P sobre raiz de N. A questão aqui, que salta aos olhos quando eu faço isso, você sabe me dizer? Eu sei. Qual é, então? A gente está trabalhando com parâmetro.
a gente está trabalhando com o parâmetro. O que isso quer dizer? Quando eu estou no erro padrão, eu tenho a proporção populacional como uma entrada do intervalo. E aí, vamos pensar. Eu quero um intervalo para estimar o P. Só que para construir esse intervalo, eu preciso do valor de P. Não faz sentido. Então não dá para resolver. Acabou a aula. Muito obrigado. Não, calma. A gente tem um jeito de estimar pontualmente o P. A gente tem um valor, um estimador que a gente pode usar para estimar o P diretamente, que é justamente o P-chapéu. Olha só que coisa! Estimação pontual. Olha só, eu tenho o P-chapéu aqui usado para estimar o P. Só que eu tenho uma formulação que depende de P e eu não tenho P mesmo, eu preciso estimá-lo. E aí eu vou fazer, ninguém vai ver. Eu vou só acrescentar aqui um chapéuzinho, ninguém vai ver, ninguém viu. E agora eu tenho um intervalo de confiança, olha, para inferir o parâmetro. E aí alguém poderia falar, bom, mas você trocou o P pelo P-chapéu nessa equação que está bem aqui, né? Aqui em cima de mim. E isso não mudaria, então, a distribuição? Porque lá no da média, quando eu não tinha o sigma, eu troquei por S e eu troquei a distribuição de uma Z por uma T. Mas e agora? Agora não. Porque o P-chapéu é justo e também é consistente. E aí a distribuição permanece a mesma. Ele é um ótimo estimador para isso. Então, este aqui é o intervalo de confiança da sua proporção populacional. Tá bom? Deixa eu voltar aqui que a gente já está estendendo um pouco. A gente viu 2 intervalos de confiança que levam muitas propriedades que a gente vem discutindo nos últimos vídeos, né? A gente falou bastante de por que esses estimadores são os melhores, a gente viu como monta uma estimativa pontual e uma intervalar, aí a gente viu a da média com exercícios, e agora nessa aula a gente ainda extrapolou da média quando eu não conheço o desvio padrão populacional e viu do P-chapéu. Todos esses conceitos estão sempre sendo acumulados para cá, sempre para cá. Estão sendo sempre acumulados e a inferência estatística vai sempre levando esses conceitos mais para frente. Então, não saia desse vídeo com dúvidas, foi um prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima aula. Até lá, valeu!